O filme começa e vemos uma mulher chamada Sarah que vai tomar banho em sua banheira, mas então Sarah leva um choque elétrico na banheira e Sarah é arrasta para cima. Após isso, somos mostrados a uma cena após 1 ano. Aqui vemos uma garota chamada Alice, que vem morar na casa de seu marido, Paul. A primeira esposa de Paul era Sarah, que foi arrasta para cima por choque elétrico na banheira, e após arrastar Sarah para cima, Paul casou com Alice em seu segundo casamento. Paul é um empresário que morava fora de casa na maior parte do tempo. Paul convida Alice para sua casa para cuidar de seu filho de 12 anos. O nome do filho de Paul era Marcus. Paul havia dito a Alice que Marcus havia ido à escola, que retornaria para casa 1 semana depois. É por isso que Alice vem aqui. Alice vê aqui que Marcus já havia chegado à casa antes disso. Alice pergunta a Marcus por que ele já está em casa. Então Marcus diz a ela que sua escola está de férias, porque uma doença se espalhou por sua escola. Alice também acredita nas palavras de Marcus. Alice achava Marcus bastante estranho aqui, porque embora Marcus fosse jovem em idade, ele costumava falar como gente grande. No dia seguinte, Paul liga para Alice, porque Paul queria falar com seu filho. Quando Alice traz o telefone para Marcus, Paul conversa com seu filho. Após falar com Marcus, Paul começa a conversar com Alice. Alice estava falando com Paul quando Marcus começa a tocar Alice inadequadamente por trás. Alice fica furiosa com esse comportamento de Marcus, mas ela sai daqui sem dizer nada para Marcus. À medida que os dias passam, Alice aprende que Marcus é um menino mimado por causa do qual ele nem sequer tem amigos. Alice sempre cuidava bem de Marcus, mas Marcus era um menino mimado, que sempre olhava para sua própria madrasta com olhos sujos. Paul volta para sua casa após terminar seu trabalho. Marcus e Alice também estavam no aeroporto para buscar Paul. Quando todos os três voltam para casa, Marcus vai brincar lá fora e Paul vai para o quarto com Alice para ficarem íntimos. Nesta noite, todos eles vão a um restaurante para jantar. Paul aqui diz a Alice que ela tirou dinheiro do meu armário, então Alice diz que não, eu não retirei nenhum dinheiro, mas esse dinheiro foi retirado por Marcus para pagá-lo ao táxi. Ouvindo isso, Marcus diz que eu saí para pagar apenas 20 centavos, mas Alice diz que você me disse que eu retirei todo o dinheiro do armário do morto. Agora Paul coloca toda a culpa em Alice pelo dinheiro desaparecido. Então Alice volta para casa e vasculha o quarto de Marcus. Alice não encontra o dinheiro aqui, mas ela encontra uma carta rasgada no quarto de Marcus. Enquanto nada um dia, Marcus diz ao seu pai Paul que Alice não se importa com isso, e Alice também não gosta disso. Alice estava aqui ouvindo a conversa de Marcus. Paul não dá muita atenção ao que Marcus diz, porque Marcus é uma criança pequena, e crianças pequenas continuam falando assim. Marcus diz ao pai que Alice vasculhou seu quarto hoje. Então Paul pergunta a Alice sobre isso, mas Alice não diz nada a Paul. No dia seguinte, Alice vai à sua escola para descobrir sobre Marcus. O professor de Marcus diz a Alice que Marcus não está de férias porque ele foi suspenso da escola. O professor diz que ele também havia enviado uma carta para Marcus ser suspenso da escola, mas essa carta foi rasgada por Marcus, alguns pedaços dos quais Alice havia encontrado naquele dia no quarto de Marcus. O professor da escola diz a Alice que Marcus é um menino muito mimado que costumava espionar as casas ao redor da escola e observar as pessoas ficando íntimas na casa. Por outro lado, Marcus costumava arrastar para cima os gatos que andavam pela escola. Vendo todas essas travessuras de Marcus, ele foi suspenso desta escola. Um dia Paul leva Alice a uma festa. Alice conhece uma mulher na festa cujo nome é Sophie. Sophie diz que Sarah era uma boa amiga dela que morreu repentinamente um dia enquanto tomava banho na banheira. Alice estava agora começando a acreditar que Marcus havia arrastado sua mãe, Sarah, para cima. Alice também tenta convencer Paul disso e diz que o hábito de Marcus é muito sujo, mas Paul não acredita nas palavras de Alice. Ao contrário, ambos começam a brigar um com o outro. Uma noite, Alice vai ao quarto no andar de cima. Alice vê um buraco aqui, seu quarto era claramente visível deste buraco. Vendo o buraco, Alice percebe que foi Marcus quem fez esse buraco para que ele pudesse vê-los ficando íntimos. Alice se aproxima rapidamente de Marcus. Alice, irritada, pergunta a Marcus por que ele os vê ficando íntimos. Marcus então diz que é ótimo ver alguém ficando íntimo. Alice diz que então você verá Sarah da mesma maneira. Então Marcus diz sim,
mas ele não gostava tanto de Sarah porque Sarah não parecia tão quente quanto Alice. Alice pergunta a Marcus sobre a morte de Sarah. Então Marcus diz a ela que Sarah teve um ataque cardíaco que a arrastou para cima, mas Alice diz que você está mentindo porque Sarah morreu devido a um choque elétrico. Alice diz que você sabe muito sobre a morte de Sarah, mas não quer me contar. Marcus diz porque eu deveria te contar tudo isso e o que eu ganharia com isso. Alice atrai Marcus com dinheiro, mas Marcus se recusa a dizer a verdade e diz que só precisa de Alice. Ouvindo isso, Alice começa a tirar suas roupas. Vendo Alice tirar suas roupas, Marcus também começa a dizer a verdade para Alice. Marcus revela que Sarah tinha uma condição cardíaca que ninguém sabia, e Sarah nem mesmo contou isso ao pai Paul, mas essa coisa foi revelada a Marcus a partir de um relatório do médico. Alice acha que tudo o que Marcus está dizendo a ela é uma mentira, então ela não acredita no que Marcus diz e sai daqui. Após isso, Alice traz a venda para mostrar o buraco no quarto acima, mas não há buraco aqui. Alice diz que Marcus está sempre a observando em seu quarto, mas Paul não acredita nas palavras de Alice. Conversando com Alice, Paul agora começava a sentir que Alice estava lentamente se tornando mentalmente perturbada, mas Alice não ia desistir. Então, ela investiga a morte de Sarah. Após investigar, Alice descobre que Marcus arrastou Sarah para cima. Na verdade, Marcus havia instalado um aquecedor ruim na banheira de Sarah, devido ao qual Sarah levou um choque elétrico e ela foi arrasta para cima. Agora que Alice descobriu que Marcus havia arrastado Sarah para cima, ela pergunta a Marcus para saber mais coisas dele. Por que ele arrastou Sarah para cima? Marcus diz que Sarah não gostava disso. Marcus também diz aqui que ele gosta de arrastar pessoas para cima torturando-as. Alice fica completamente chocada ao ouvir Marcus, porque Marcus agora ia arrastar Alice para cima também. Alice não entende nada. O que fazer se ela fizer isso agora porque ninguém acreditava nas palavras de Alice? As palavras de Alice também parecem para Paul que Alice está ficando louca. Agora, lentamente, realmente Alice está ficando louca, por causa do qual ela é mantida em um hospital mental. Após alguns meses, Alice melhora e volta para casa. Um dia, Paul, Alice e Marcus saíram para passear. Marcus estava brincando com seu cachorro aqui e Alice estava conversando com Paul. Mais tarde, Alice e Marcus se encontram e eles conversam sobre a morte de Sarah. Marcus diz que não vai arrastar Alice para cima mais porque ela está começando a gostar disso. Alice conversa romanticamente com Marcus aqui. Alice diz que juntos eles vão arrastar pau para cima depois disso. Ambos vão fugir daqui. Alice dá um beijo em Marcus aqui. Alice aqui vê um carro que estava acelerando pela estrada. Vendo isso, Alice joga o brinquedo do cachorro na estrada para que o cachorro vá buscá-lo. Marcus também corre atrás dele para salvar seu cachorro. Marcus estava no meio da estrada quando um carro em alta velocidade atinge Marcus, o que faz com que Marcus seja arrasta para cima aqui. Alice fica muito feliz com a morte de Marcus, porque o plano que Alice havia feito para arrastar Marcus para cima foi bem sucedido. Alice agora está livre de tensões após a morte de Marcus. Chegamos ao fim do recap do filme Uma Fresta no Teto. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 5 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.